Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos apresentar para vocês o conceito de literatura afro-brasileira. Ele foi definido por Eduardo de Assis Duarte, professor e pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais. A definição desse conceito se encontra no texto Literatura Afro-Brasileira, um conceito em construção. A nossa intenção é fornecer aos professores de educação básica subsídios teóricos, críticos e literários para ele trabalhar obras literárias afro-brasileiras em sala de aula. Nós acreditamos que conhecer esse conceito pode dar ao professor um repertório mais diverso de abordagens com essas obras literárias. Então vamos lá? Eduardo de Assis Duarte inicia o seu texto falando sobre a efervescência da literatura afro-brasileira no século XXI. Ele menciona a ampliação do corpus, a grande quantidade de obras publicadas, tanto em prosa quanto em poesia. E cita também a ampliação da crítica literária produzida sobre tais obras. Ele afirma ainda que a literatura afro-brasileira está em permanente diálogo com a literatura brasileira. Segundo ele, a literatura afro-brasileira constitui um campo específico da produção literária nacional, um campo distinto dela, porém em permanente diálogo com ela. Ele diz também que a literatura afro-brasileira inclui autores contemporâneos e não contemporâneos, autores dos séculos XVIII e XIX, como, por exemplo, Domingos Caldas Barbosa, Maria Firmina dos Reis e Luiz Gama. Além disso, esta produção inclui autores das zonas mais urbanas e também do interior do Brasil. Ele formula 5 critérios para definir o que ele chama de literatura afro-brasileira. Esses 5 critérios são temática, autoria, ponto de vista, linguagem e público leitor. Antes de detalhar cada um deles, o professor ainda alerta que esses critérios não podem ser tomados isoladamente. Eles precisam ser considerados na sua interação. O primeiro critério abordado pelo autor é a temática. Nessa parte do texto, ele vai dar exemplos de temas abordados pela produção literária afro-brasileira. Ele diz o seguinte: a temática da literatura afro-brasileira pode contemplar o resgate da história do povo negro na diáspora brasileira, passando pela denúncia da escravidão e de suas consequências, ou ir até a glorificação de heróis como Zumbi e Gangazumba. A temática negra abarca ainda as tradições culturais ou religiosas transplantadas para o Brasil, destacando a riqueza dos mitos, lendas e de todo um imaginário circunscrito muitas vezes à oralidade. Além disso, elementos rituais e religiosos são presença constante em inúmeros autores. Outra vertente dessa diversidade temática situa-se na história contemporânea e busca trazer ao leitor os dramas vividos na modernidade brasileira, com suas ilhas de prosperidade cercadas de miséria e exclusão. E logo surgem o subúrbio, a favela, a crítica ao preconceito e ao branqueamento, a marginalização, a prisão. O texto nos mostra que alguns dos temas mais abordados por essa produção diz respeito a aspectos históricos da população negra no Brasil, ligados à escravidão e aos heróis negros. Além disso, muitos textos tratam de tradições culturais ou religiosas, de elementos ligados a rituais religiosos de matriz africana, rituais praticados no Brasil. E tantos outros textos tratam da história contemporânea, da condição do negro no Brasil atualmente. O segundo critério apresentado pelo autor é a autoria. Ele diz que esse é o critério mais controverso dentre os 5, porque envolve traços biográficos e fenotípicos dos autores. Ele afirma que esse critério também envolve autores que defendem uma literatura negra de autoria branca. Eduardo de Assis Duarte nos alerta para o risco de se incorrer num negrismo,
ou seja, na mera utilização da temática negra, sem que essas produções literárias de fato representem essa parcela da população. Ele cita como exemplo desse tipo de obra os poemas negros de Jorge de Lima e Castro Alves enquanto autor. Eduardo observa que, embora Castro Alves seja conhecido como poeta dos escravos, suas obras não podem ser consideradas literatura afro-brasileira. O texto ainda menciona autores que, apesar de serem afrodescendentes, não reivindicam para si essa condição nem a incluem em seu projeto literário. Eduardo dá como exemplo Marilene Felinto, uma escritora que, embora negra, não imprime essa identidade em suas obras. O texto diz também que deve-se evitar a redução sociológica, que nos levaria a interpretar o texto a partir de fatores externos a ele, como a cor da pele ou a condição social do escritor. No caso presente, é preciso compreender a autoria não apenas como um dado exterior, mas na condição de traduzida em constante discursiva, integrada à materialidade da construção literária. Por esta via se descobrem ângulos novos, tanto na poesia de Cruz e Souza, quanto na obra de Machado de Assis. Dessa forma, o autor nos alerta para o fato de que os elementos biográficos e fenotípicos dos autores, a sua cor, não deve ser tomada isoladamente, mas sim em conjunto com o seu discurso, com a sua produção e o seu projeto literário. Nesse sentido, ele afirma que as obras de Cruz e Souza e Machado de Assis podem sim ser consideradas obras afro-brasileiras. E o autor se detém um pouco mais nos comentários sobre Machado de Assis. Ele enfatiza a origem humilde do autor e diz que ele nunca defendeu ou naturalizou os horrores da escravidão. Pelo contrário, na visão de Eduardo, Machado de Assis denunciou a perversidade da escravidão em seus textos. Ele encerra essa parte dizendo que a autoria há que estar conjugada intimamente ao ponto de vista. Literatura é discursividade e a cor da pele será importante enquanto tradução textual de uma história coletiva e ou individual. Agora vamos apresentar o terceiro critério, o ponto de vista impresso nos textos literários afro-brasileiros. O ponto de vista adotado configura-se indicador preciso não apenas da visão de mundo autoral, mas também do universo axiológico vigente no texto, ou seja, do conjunto de valores morais e ideológicos que fundamentam as opções, até mesmo vocabulares, presentes na representação. Eduardo de Assis Duarte dá exemplos de autores que colocaram esse ponto de vista nos seus textos. Alguns deles são Luiz Gama, Maria Firmina dos Reis, Machado de Assis, Lino Guedes, Solano Trindade, Aloísio Rezende e o Grupo Quilomboge, grupo responsável pela publicação da série Cadernos Negros. Aqui não se está defendendo que há um único ponto de vista negro. Não, há uma variedade deles, mas é importante notar que o Quilomboge enquanto coletivo e os outros autores citados explicitam em seus textos esse ponto de vista interno da população negra ou de segmentos dessa população. O texto ainda diz que compreendemos a adoção de uma visão de mundo própria e distinta da do branco, sobretudo do branco racista, como superação da cópia de modelos europeus e de toda a assimilação cultural imposta como única via de expressão. Ao superar o discurso do colonizador em seus matizes passados e presentes, a perspectiva da negritude configura-se enquanto discurso da diferença e atua como elo importante dessa cadeia discursiva que irá configurar a afrodescendência na literatura brasileira. Nesse momento, o texto
sintetiza bastante bem o ponto de vista colocado nos textos por meio desses autores. Um ponto de vista diferente da do branco opressor, oposto à do branco racista. Um ponto de vista que supera o discurso da inferiorização do negro. A linguagem, o quarto critério, também é amplamente abordada na conceituação da produção afro-brasileira. Literatura é, antes de tudo, linguagem, construção discursiva marcada pela finalidade estética. Mesmo fazendo-se a crítica do formalismo implícito ao preceito kantiano da finalidade sem fim da obra de arte, e mesmo compreendendo no literário outras finalidades para além da fruição estética, há que se ressaltar a prevalência do trabalho com a linguagem sobre os valores éticos, culturais, políticos e ideológicos presentes no texto. Nesse momento, o autor chama atenção para o fato de que a temática ligada ao racismo, a questões da negritude, a história do negro no Brasil, não é o único critério, nem o principal para se considerar uma obra como pertencente à produção afro-brasileira. Aqui a gente tem uma linguagem particular, uma linguagem específica e dotada de notável qualidade estética. A linguagem é, sem dúvida, um dos fatores instituintes da diferença cultural no texto literário. Assim, a afro-brasilidade tornar-se-á visível já a partir de uma discursividade que ressalta ritmos, entonações, opções vocabulares e mesmo toda uma semântica própria, empenhada muitas vezes num trabalho de ressignificação que contraria sentidos hegemônicos na língua. Isso porque, bem o sabemos, não há linguagem inocente nem signo sem ideologia. Bom, nesse sentido, o autor afirma que a produção afro-brasileira, muitas vezes, denuncia estereótipos racistas e desconstrói esses estereótipos construídos no discurso hegemônico. Ele também cita autores que fizeram paródias de textos consagrados, como Oliveira Silveira e Márcio Barbosa, escritores negros que parodiaram poemas de Manuel Bandeira. Ele aponta a paródia como uma das formas de se fazer oposição ao discurso hegemônico. E também chama atenção para a particularidade do ritmo e da entonação nessa produção, que muitas vezes reproduz uma musicalidade de matriz africana. Agora vamos ao último critério, o público. Essa parte do texto se inicia da seguinte forma: a formação de um público específico, marcado pela diferença cultural e pelo anseio de afirmação identitária, compõe a faceta algo utópica do projeto literário afro-brasileiro, sobretudo a partir de Solano Trindade, Oliveira Silveira e dos autores contemporâneos. Este impulso à ação e ao gesto político leva à criação de outros espaços mediadores entre o texto e o público. Os saraus literários na periferia, a encenação teatral, as rodas de poesia e rap, as manifestações políticas alusivas ao 13 de maio ou ao 20 de novembro, entre outros. No caso, o sujeito que escreve o faz não apenas com vistas a atingir um determinado segmento da população, mas o faz também a partir de uma compreensão do papel do escritor como porta-voz de uma determinada coletividade. Isso explica a reversão de valores e o combate aos estereótipos, que enfatizam o papel social da literatura na construção da autoestima dos afrodescendentes. O autor coloca o público como parte de um projeto literário afro-brasileiro, que é também um projeto político, e ressalta a importância dos espaços mediadores entre o texto literário e o público. Ele também fala do poder da literatura afro-brasileira de combater o que ele chama de crise de leitura. Uma crise segundo a qual não interessa à elite dirigente do país que o restante da população tenha acesso à literatura, porque esse acesso
tornaria a população mais crítica, o que provavelmente traria malefícios, prejuízos, desvantagens para a elite dirigente. O texto ainda afirma que, num contexto tão adverso, de crise de leitura, em que grandes parcelas da população ainda não têm acesso à literatura, duas tarefas se impõem. A primeira delas é de levar ao público a literatura afro-brasileira. E não somente no sentido de fazer com que o leitor conheça a diversidade dessa produção, mas também no sentido de fazer com que ele entre em contato com novos modelos identitários propostos para a população afrodescendente. E a segunda tarefa é a de dialogar com o horizonte de expectativas do leitor, combatendo o preconceito, o racismo e inibindo a discriminação, mas sem cair no simplismo muitas vezes maniqueísta do panfleto. Aqui, mais uma vez, é destacada a ação do Grupo Quilomboje de São Paulo, que vende os seus livros em circuitos alternativos ao mercado editorial, como em feiras, por exemplo, como em eventos. Além disso, a publicação de textos literários em sites, blogs da internet e outros meios digitais também facilita o acesso a essas produções por ser um acesso gratuito. E é por isso que se deve investir na inclusão digital, para que se amplie o público leitor das manifestações literárias afro-brasileiras. Na conclusão do texto, o autor afirma que a literatura afro-brasileira está dentro e fora da literatura brasileira. Dentro porque pertence a ela, mas também traz elementos de fora. Essa ideia aparentemente contraditória se explica. Temos uma produção que está dentro da literatura brasileira, porque se utiliza da mesma língua e praticamente das mesmas formas, gêneros e procedimentos de expressão, mas que está fora porque, entre outros fatores, não se enquadra na missão romântica tão bem detectada por Antônio Cândido de instituir o advento do espírito nacional. Uma literatura empenhada sim, mas num projeto suplementar, no sentido derridiano, ao da literatura brasileira canônica. O de edificar, no âmbito da cultura letrada produzida pelos afrodescendentes, uma escritura que seja não apenas a sua expressão enquanto sujeitos de cultura e de arte, mas que aponte o etnocentrismo que os exclui do mundo das letras e da própria civilização. Daí seu caráter muitas vezes marginal, porque fundado na diferença que questiona e abala a trajetória progressiva e linear da historiografia literária canônica. Eduardo de Assis Duarte considera que a literatura afro-brasileira pertence sim à literatura brasileira, é parte dela e tem razões para isso, mas também está fora porque não compactua com o projeto romântico de espírito nacional. Bom, ao refletir sobre a literatura afro-brasileira e também sobre 5 de seus aspectos, a temática, a autoria, o ponto de vista, a linguagem e o público leitor, nós esperamos ter dado subsídios, recursos para os professores trabalharem com essas produções literárias em sala de aula. Boa leitura e boas reflexões a todos!